Pastor Haroldo Kuzma, casado com pastor Arlene e pai de Tiago Kuzma, atua como pastor sênior da Coaba, Convenção das Igrejas ABA, que conta com 3 igrejas ao redor do mundo e é pastor titular da Igreja ABA Blumenau. Vamos receber agora o preletor da noite, pastor Haroldo Kuzma, com uma forte salva de palmas. Nosso tema da nossa conferência foi liderança e influência, liderar e influenciar. Na verdade, liderar é influenciar. Não existe liderança que não influencia. Então, eu quero falar sobre isso, liderar e influenciar. Quando a gente quer liderar... Está pulando demais aqui, tá aí. Não sei se você consegue ler, eu acho que eu faço os PowerPoint muito pequenos. Mas, glória a Deus. A melhor maneira de liderar é influenciando. Como que eu vou fazer isso? O que é influenciar uma pessoa? Você pode fazer uma boa influência e uma má influência. Você já ouviu essa frase assim? Essa pessoa é uma má companhia. Ele vai te influenciar para coisas ruins. Eu não quero que você ande com ele. Você já ouviu isso? Minha mãe falava isso direto para mim. Quando eu era pequeno, disse, não, com esse aqui você não anda. Não anda, é uma pessoa que vai ensinar só porcaria para você. E ela não deixava. E ele influenciava mesmo. Né? Eram pessoas que influenciavam. Tinham uma personalidade forte. Faziam coisas erradas. Mas ela dizia, quando a gente achava alguém bom, ela dizia, anda com esse aqui. Esse vai trazer boas coisas para a sua vida. E é isso que a gente quer fazer. Como pais na igreja, nós queremos te dar um conselho de andar com as pessoas que vão fazer com que você seja reconhecido na cidade. Que você seja reconhecido como uma pessoa que produz algo que vale a pena. Influenciar é a gente fazer com que uma pessoa saia do lugar onde ela está e vá para o lugar onde ela deve de estar. Sabe, quando você começa, e isso aqui é uma das coisas que a gente tem que gravar bem, quando você começa a falar de Jesus para uma pessoa, você está fazendo a melhor e mais pura e mais santa influência naquela vida. Porque você está tirando ela de um lugar de perdição, de um lugar de anátema, de um lugar onde ela não tem futuro. Aliás, tem um futuro, mas péssimo, porque aquele que ainda não confessou Jesus como seu Senhor já está condenado, segundo as Escrituras. Então você começa a falar do amor de Jesus, mas e você pede para o Espírito Santo te capacitar para que ela entenda o que você está pregando. E quando ela compreende o amor de Deus, aquela cruz foi por mim. Então eu quero esse Jesus. Aí você libertou a pessoa do lugar onde ela estava e colocou ela no lugar onde ela deve de estar, em Cristo. Nas regiões celestiais com Cristo. Num novo lugar, num novo reino. Saindo do reino das trevas, vivendo no reino da luz. É uma influência tremenda. E nós temos que fazer isso. Isso é a macro responsabilidade, mas daí você vai fazer um discípulo onde você tem que influenciar ele a buscar santidade, a buscar conhecer a palavra, a buscar ter um TSD, buscar um tempo sozinho com Deus, buscar intimidade com Deus. Você vai influenciar, mas só tem um jeito de você influenciar de verdade, é você sendo um modelo a ser seguido. A melhor maneira de uma pessoa influenciar é sendo modelo. Lembram daquela máxima? Os nossos líderes aqui vão lembrar, né? Eu faço e você me observa. Eu faço e você me ajuda. Depois você faz e eu te ajudo. Por final você faz e eu te supervisiono. Né? É um processo onde começa a pessoa vendo como se faz, aprendendo como se faz, aplicando o que está aprendendo e por final indo para frente e já começando a ensinar outros. Esse é o processo do discipulado nas Escrituras. O mundo carece hoje de pessoas que sirvam de modelo moral. Hoje, se uma pessoa vai no supermercado e a caixa deu o troco errado, ela deu uma nota de R$2, o caixa deu um troco de 100 para ela. E ela sai contando, ela vai no culto da bênção e diz, nossa, o Senhor me abençoou essa semana. Ela pensa que isso é bênção.
Porque ela não tem índole, ela não sabe o que é certo e o que é errado. E eles contam como testemunho. Achei uma carteira, eu estava sem dinheiro, achei uma carteira, tinha R$1.200. Daí ela pega os R$1.200 e devolve a carteira. E acha que é bênção. O mundo carece de pessoas que têm uma moral, que têm uma índole santa, uma índole certa, que vai dizer, nossa, achei esse dinheiro aqui, nós temos que achar essa pessoa. Eu vou devolver, eu vou procurar o nome dessa pessoa. Eu lembro de um testemunho de um tio meu, que ele achou, na época, passando necessidade como missionário. Ele foi fazer um serviço, porque missionário daquele que tinha que trabalhar para se sustentar. Ele era carpinteiro e marceneiro. Ele fez um serviço numa fazenda, e aí o fazendeiro disse para ele, eu vou te pagar no final do mês. E ele entrou no jipe do capataz lá e estavam levando ele de volta para a cidade. E tinha uma árvore caída, ele desceu para ajudar o capataz a remover a árvore. Quando ele pisou fora do jipe, assim, numa poça d'água, tinha um pacote de arroz, cheio de dinheiro. Ele pegou e botou no bolso. E olha só o que ele fez, amados. Ele chegou na cidade e anunciou na rádio que ele tinha achado um pacote com tantos mil contos de réis. Quando ele contou essa história, eu pensei, nossa, no outro dia tinha umas 350 pessoas em fila na frente da casa. É meu, né? Mas não, ele disse, não apareceu ninguém. Imagine anunciar, você anuncia hoje na rádio, ó, achei, vem aqui na rua fulano de tal, número 50 aqui, que eu achei um pacote de dinheiro, tem 30 mil no pacote, vem aqui buscar, no outro dia tem uma fila na frente da sua casa. Ele era tão honesto que ele anunciou na rádio. Nós temos que ser essas pessoas. E sabe qual é a única esperança? Eu tenho falado isso. Nossa esperança, nós temos aqui o vereador Jovino. Não fique chateado comigo que eu vou falar hoje. É muito necessário que tenham as pessoas lá. Mas eu não tenho expectativa em político nenhum para resolver os problemas do Brasil. Eu só confio no Senhor Jesus Cristo. E eu quero te dizer uma coisa. Quem aqui é a igreja? Aleluia. Você é a esperança da nossa nação. Porque você tem o caráter de Cristo. Você é a pessoa que pode influenciar. A outra mensagem, eu estava em dúvida de duas mensagens. A outra mensagem é viver pela fé. Eu já preguei aqui na igreja, mas eu acho que as pessoas não tinham entendido e eu queria pregar de novo. Porque a Bíblia diz que nós temos o justo viverá da fé. Mas a Bíblia diz, vós sois a luz do mundo. E muitos de nós nem creem que somos a luz do mundo. Nós não cremos que somos nós que vamos fazer a diferença na nossa nação. Nós não acreditamos que somos nós que vamos fazer a diferença na nossa cidade. A igreja está apática, está embaixo da mesa. Não, ela tem que ir para o velador, porque nós somos a luz do mundo. Nós somos o sal da terra. Nós somos o ramo frutífero. Nós somos o povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as grandezas dele na terra. Está lá em 1 Pedro 2,9. Nós somos isso. A esperança da nossa nação é a igreja. A esperança do mundo é a igreja. A esperança do mundo é você. Aleluia, eu creio nisso, amados. Eu creio mesmo. Jesus sabia disso, por isso ele disse, quando ordenou aos seus discípulos, assim, vão, ide, fazei discípulos em todas as nações. A única maneira de transformar o mundo é vocês fazendo discípulos. Por isso que eu creio nessa visão. Eu, não estou aqui idolatrando a visão, porque se uma alma é mais importante do que ela, pastor Eibe prega isso, eu entendo isso, há muitos anos a gente fala isso. Nenhum sistema vale mais do que uma alma. Mas, amados, esse sistema é bíblico. Foi Jesus que disse ir de fazer discípulos. Não é uma invenção. Quem esteve aqui na segunda-feira passada vendo o Dr. Joel Comiskey viu, é totalmente bíblico. É a visão mais bíblica que tem de igreja, é a de fazer discípulos. É uma ordem expressa de Jesus. E ele sabia, só tem um jeito de nós mudarmos o mundo, de nós influenciarmos. Lembra? Ele não chamou ninguém para uma escola de liderança, ele fez uma escola de servos.
mas servos que fossem capazes de mudar pessoas, de influenciar pessoas, de mudar mentalidades, de destruir sofisma, de destruir crendices, de combater o erro, de combater a mentira, falando a verdade, pregando com singeleza, mas falando algo que demove um pensamento errado para que o certo seja estabelecido. É isso que Jesus falou. Semelhantes a Jesus, reproduzir discípulos da mesma estirpe. Né? O pastor Elvis diz assim, faz alguns anos que eu não escuto essa palavra, estirpe. Mas pessoas que tenham a mesma qualidade, que tenham aquela descendência do sangue azul, que sejam sacerdócio real. Que tenham um sangue nobre, que tenham a descendência celestial na vida deles. E nós somos essas pessoas. Ele deseja que façamos discípulos plenamente restaurados, guiados pelo Espírito Santo, para reproduzir pessoas como nós que queiram ser semelhantes a Jesus. Muitas pessoas, eu vejo assim, pessoas que querem ser muito espirituais. Aí elas, discipulado é bom, mas nós temos que fazer, tem que ser igual a Jesus. É isso mesmo. Então comece a buscar ser igual a Jesus, porque senão o que você vai produzir como discípulo é fake. É falso. Não tem valor. Só tem aparência, tem todo o entendimento, sabe tudo aqui, está tudo no intelecto, mas quando precisa praticar, não vive nada. Por quê? Porque não tem modelo. Deus escolheu usar gente. Eu gosto dessa frase do pastor Odilon. Eu amei quando ele falou a primeira vez. Ele disse, Deus escolheu usar gente. E gente como a gente. Diga isso para a pessoa que está ao seu lado. Deus escolheu usar gente. E gente como a gente. Só tem um jeito de você fazer um discípulo que seja igual a Jesus. É você sendo igual a Jesus. Porque você só consegue reproduzir aquilo que você é. Você nunca vai poder fazer alguém melhor do que o que você é. Jesus mesmo disse, basta o discípulo ser igual ao seu mestre. Porque um mestre nunca vai conseguir fazer um discípulo melhor do que ele. Ele só vai conseguir transmitir o que ele sabe. Ele só vai conseguir transmitir o que ele tem. Ele só vai poder dar o que ele tem. Você só pode dar o que você tem. Então é uma necessidade nós buscarmos essa intimidade com o Senhor. Modelos. O segredo não é sermos perfeitos. Quem esteve aqui no seminário do pastor Drummond no ano passado viu, né? Não é ser perfeito, mas é ser maduro. Não é ser imaturo, é amadurecer, é ter uma mentalidade madura. Mas estarmos constantemente buscando, perseverando no caminho para o alvo. Olha lá, no trilho, né? A foto é os dois andando no trilho. Né? Os dois caixotinhos ali, né? Ali é o pastor Haroldo, caixote, ensinando um caixotinho. Né? É isso que tem que ser feito. Eu só posso passar para você o que eu sei. E tem pessoas que vão e começam a estudar sozinha. E daí, eu tive uma ideia. E ela nunca compara a ideia. Um dos homens que eu considero mais sábios que já passou pela aba ensinando chamava-se Werner Honzalek. E ele escrevia muitos livros. E ele sempre dizia assim, eu pego os meus livros e eu dou para a irmã, que era a esposa dele, ler. E se ela chega para mim e diz assim, Werner, eu nunca tinha lido algo assim, eu engaveto aquilo. Porque isso foi da minha cabeça. Ninguém nunca escreveu nada nessa área. Ela era bibliotecária, ela lia muitos e muitos livros. Se ela leu o meu livro e não achou nada semelhante na terra, eu posso estar criando uma heresia, eu posso estar criando uma coisa errada, então eu engaveto aquilo. Mas quando ela lia o livro, dizia assim, o pastor fulano já escreveu algo maravilhoso nessa área, e aquele outro pastor também. Aí ele dizia assim, então isso pode ter algum fundamento, vou me aprofundar. Quando a gente anda sozinho, a gente pode estar criando um grande desvio, um grande erro doutrinário, uma grande ideia errada. E todas as pessoas que seguirem essa ideia, nós vamos ter que dar conta diante de Deus. Por isso, o discipulado é um guarda-chuva que nos protege.
É aquela cobertura que nos faz andar seguros. Quero usar essa frase aqui, porque às vezes a gente vê o pregador aqui na frente, né? E eu tenho uma coisa assim comigo. Eu nunca quero causar essa impressão. Nossa, aquele pastor fulano de tal, olha. Não, nem o apóstolo Paulo, um homem extraordinário, que escreveu a maior parte das doutrinas que nós seguimos hoje. Ele disse, não que eu já tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, aí avançando para as que estão diante de mim. As que diante de mim estão. É isso que eu quero. Eu estou querendo falar para você uma coisa. Talvez você diga assim, mas você está falando aí, pastor, e eu estou identificando várias coisas que eu estou fazendo errado. Não tem problema, irmão. Eu também identifico muitas coisas que eu tenho feito errado. Mas o segredo é quando você descobre que você está fazendo errado, deixar para trás o que tem que ficar para trás e corrigir e andar para frente na direção de Cristo Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Não importa a circunstância. Olha só, eu estava lendo e eu sou assim, quando Deus começa a me dar uma mensagem, eu leio, eu medito, eu fico pensando naquilo, minha cabeça fica viajando assim, e eu creio que o Espírito Santo aproveita isso. Daí eu leio alguma coisa de alguém, e eu leio algum versículo bíblico, e quando eu estava estudando para pregar essa palavra, veio esse texto para mim. Eu sei as tuas obras. E eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar, porque tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Ser discípulo é isso, não é ser o melhor do mundo, mas é ser aquele que na hora H diz, não, eu sou de Jesus. Não, eu não vou entrar aí, eu sou de Jesus. Não, eu não vou fazer isso, eu sou de Jesus. Não, eu não quero entrar por esse caminho de novo. Não, eu já saí daí, o Senhor já me libertou daí. E sabe o que você tem que fazer? Se a coisa ficar pesada demais, pega o telefone e diz, alô, pastor Elvis. Ora por mim. Às vezes eu mando um WhatsApp, esses dias eu deixei ele até apavorado, porque eu mandei um WhatsApp para ele assim, ora por mim, não estou bem. Jesus, quase matei meu discipulador. Mas você tem que pedir socorro. Você tem alguém que pode orar por você. Nós estávamos aqui orando, hoje de manhã até recebi um WhatsApp da irmã Ivani, né? O neto dela sofreu um acidente, aquela tristeza, e a gente aqui orando no domingo, clamando por ele, e daí ela me manda um WhatsApp, pastor, o pastor foi lá visitar meu filho no hospital, convidou todo meu filho e toda a família para ir no hospital, por causa do neto que estava acidentado. Todos aceitaram Jesus. E o médico foi fazer o exame, a cirurgia, e disse, nunca vi alguém se recuperar tão rápido. Olha, a igreja que ora, muda a história. Eu me alegrei tanto, disse, Senhor, eu não sabia o que fazer de tanta alegria que eu tinha. Nós não precisamos voltar atrás. Né? Não é plágio não, porque a música existe bem antes dele e eu já cantava antes dele existir, né? Ele já existia, mas não era assim tão famoso. Mas eu estou seguindo a Jesus Cristo, deste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto mais. Essa música é maravilhosa. Eu dormia embaixo de banco de igreja quando era criança. E eu ouvia. Tem algumas músicas que a gente não esquece. Uma é quando levantava assim, um irmão, fora da casinha. Eis que o Senhor diz, meu tio que era pastor de Assembleia de Deus. Levantava e começava. Cristo é a resposta ao pecador. Ele cortava, ele não deixava. Não deixava. Ele disse assim, Deus já escolheu um mensageiro para essa igreja, sou eu.
Ou a outra, a segunda, quando ele começava a cantar assim, sempre melhorando no Senhor. Glória a Deus, e melhorava mesmo. Né? E esse é o segredo para nós temos que melhorar. Amados, o que o Senhor escolheu para nós? Ele disse, esse é o caminho, andai por ele. Sabe como é que é o nome do caminho? Jesus. Como? Jesus. Como? Jesus. Oh, Jesus é o caminho. Desse caminho eu não desisto. Atrás não volto. Se a circunstância quer te apertar, mesmo que você está fraco, mesmo que você está se sentindo assim, essa provação é maior que eu, então corre e busca auxílio. Você tem condições, você tem alguém pronto para te ouvir. Alguém que vai orar por você, alguém que vai fazer aquela oração. Eu lembro que eu estava vindo para um Tadel, era um dia que eu estava amargurado demais. E eu consegui, pastor Elvis ia subir para pregar em algum lugar, ele disse, não, mas eu falo 5 minutos com você. E orou comigo. E enquanto ele orava, parecia que toda aquela obra satânica que estava me oprimindo, ela foi se desmanchando. Olha só, eu estou dando esse testemunho, amados. Por quê? Porque é assim que funciona. Deus precisa de palavras, de matéria-prima. Ele criou tudo que existe, mas Ele criou com palavras. Haja, haja, haja. Quando alguém ora por você, quando alguém te cobre na oração, as palavras são proferidas sobre a tua vida. O Senhor pega essas palavras e transforma em realidade. É muito importante ter um discipulado. Não buscamos coisas grandiosas demais, simplesmente obedecemos. Sabe, tem gente que quer fazer grandes obras e sonha fazer, nossa, eu vou... Irmão, faz um discípulo. O Senhor falou para você ir fazer discípulo, Ele não pediu para você fazer o mega show da virada. Ele não pediu para você fazer eventos mirabolantes, né? Um monte de cantor famoso. Ele não pediu para você fazer isso. Ele disse, vai, faça um discípulo. Tem um pastor que está fazendo uma revolução. Ele é bem jovem, tem 27 anos. Ele vai estar aqui no Na Real. Já vou fazer uma propaganda no Na Real. No mês de julho, Na Real vai estar chegando aí. Pastor Lipão, Felipe, lá do Onda Dura. Um menino que, filho de pastor, se desviou, mas quando voltou para o Senhor, ele voltou com uma marca. Eu preciso fazer diferença. E um dia um pastor perguntou para ele assim, escuta, como é que eu faço para ser um pastor de uma igreja? Ele disse, é fácil, irmão. Aquele jeito bem jovem dele, meio malucão assim. É bem fácil, irmão. Pega uma pessoa e transforma ela num discípulo. E ensina tudo o que você sabe de Jesus para ela. Ensina ela qual é o propósito do reino. Ensina para ela por que Jesus veio. Ensina para ela por que temos o Espírito Santo. Ensina tudo para ela. Tudo que você sabe. E o Senhor vai ungir ela. E depois, quando você vê que ela está preparada, aí vocês dois vão fazer 2 discípulos. Cada um de vocês faz um. Aí quando termina de fazer aqueles discípulos, vocês já são 4. Aí vocês 4 vão fazer cada um discípulo. Aí vocês vão ser 8. E quando o irmão perceber, o irmão tem uma igreja, o irmão é pastor. Eu disse, que resposta sábia. Quer fazer diferença no mundo, na terra hoje? Quer fazer diferença? Lembra daquela historinha do menino na praia? O homem olhando ele, o menino baixava, jogava alguma coisa no mar. De repente o homem olhou, chegou perto assim. O que você está fazendo? Estou jogando as estrelas que estão morrendo aqui no sol, de volta dentro da água para elas não morrerem. As estrelas do mar. Ele disse, você acha que você vai fazer diferença? São milhares de estrelas morrendo aqui. Aí o menino olhou para aquele senhor, baixou, pegou mais uma e jogou ela lá no fundo e disse, para essa eu fiz diferença. Às vezes a gente está pensando, nossa, o mundo, a Coreia vai explodir, terceira guerra mundial. Teu amigo de trabalho vai morrer e vai para o inferno. Eu estou com uma perturbação, tem uns vizinhos lá que eu tenho que fazer chegar em Jesus.
É só isso que o Senhor espera, Ele não quer. Olha só o Salmo 131, Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Só quero fazer a tua vontade. Dom Moy canta uma canção em inglês que foi traduzida para o português, e seria bom a gente achar essa música. Eu só ouvi ela num quarteto, mas dá para tentar fazer um arranjo novo aí. Eu só quero estar onde tu estás, habitar em tua presença. Eu só quero estar onde tu estás. Eu só quero fazer a tua vontade. Jesus respondeu, eu só faço aquilo que eu vejo meu Pai fazer. Não preciso fazer além, eu só preciso fazer o que Ele me pediu. Eu creio, amados, que nós podemos revolucionar a história dessa cidade se cada um de nós assumir só a nossa responsabilidade. Se ficar por conta de um pastor, a aba vai ganhar Blumenau para Jesus. Aí tem 4, 5 pastores aí, vão trabalhar. Não vamos conseguir fazer muita coisa. Mas se cada um de nós assumir a sua parte, a sua responsabilidade, se cada igreja se aliar e trabalhar juntas para ganhar Blumenau para Jesus. Não é trabalho de uma igreja sozinha, amados. É trabalho do corpo de Cristo. Por isso esses amados irmãos estão aqui com a gente hoje. Porque a gente entende que nós temos que nos ajudar. Cooperar de verdade um com o outro. Jesus não espera que façamos obras mirabolantes ou que façamos eventos vultuosos. Olha só o que diz Marcos 16, 20. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com sinais que se seguiam. Amém. Eles não precisaram fazer muitas coisas. Não tinha show naquela época, amados. Não tinha 30 cantor gospel cantando primeiro para depois alguém entregar uma palavra. Era só a pregação mesmo. E sabe que muitas vezes a pregação era até em circunstâncias bem dificultosas. Eu acho que Paulo ganhou mais gente algemado do que fora das algemas. Até a guarda pretoriana que foi cuidar dele, todos os soldados se converteram. Que coisa louca. Lembra de José? Foi para o presídio. Injustamente botaram José no presídio. Foi uma falsa acusação. Ele chegou no presídio e transformou aquele presídio em influência. Moisés disse, Deus não usa eu tenho peso na língua. Eu estava lá em Floripa no domingo, eu vim no culto da manhã, no domingo na noite eu estive na igreja lá em Florianópolis com o pastor Paulo. A gente vai ter que ir bastante para lá, estou pedindo, os pastores aqui vão me ajudar bastante agora lá. Vamos dar uma semeada na igreja de lá. E estava lá o pastor Davi Campos. Enquanto ele chegou na igreja, eu fui conversando com ele. E ele estava falando das coisas. E dava umas tracionadas assim. Mas ele assumiu o púlpito e começou a pregar. E pregou. Eu fiquei olhando assim. Nossa, e um mestre do ensino da palavra. E amém. Aí desceu, passou por mim. Depois nós falamos. Já voltou a gaguejar. Mas cheio da unção de Deus, mudou a história de Israel. Pastor T.L. Osborne disse uma frase que eu amo muito. Ele disse assim, o tempo de Pedro, de Paulo passou. Agora é a minha e a sua vez. Agora é o nosso tempo. Agora é nós que vamos fazer a diferença. Tem um versículo bíblico que diz assim, quando os discípulos chegaram naquela cidade, correu um boato dizendo assim, chegaram até nós aqueles que transtornaram o mundo.
Olha a influência que aqueles 12 homens, aqueles 120 pessoas tiveram. Foi isso que ele fez. E os sinais aconteceram como confirmações. Jesus foi, começou a fazer discípulo, começou a ensinar os discípulos, as multidões começaram a ouvir o que ele ensinava, começaram a cercar os discípulos, ele subiu no monte e começou a explicar para os discípulos, bem-aventurado, quando ele terminou o sermão da montanha, a montanha estava cheia de milhares de pessoas. Ele não foi atrás das multidões, as multidões vieram atrás dele. Ele foi fazer discípulos. Eu espero que você e eu possamos fazer isso. A Bíblia diz, o Espírito Santo fará a obra em nós, quando nós nos submetermos ao Senhor, em nosso discipulador. Eu coloquei essa frase aí porque tem um texto bíblico que diz assim, como é que você pode dizer que você ama a Deus que você não vê, se você não consegue amar o irmão que você vê? E eu pego isso para a minha vida em muitas coisas. Como é que você consegue dizer que você obedece a Deus, que você é fiel a Deus, se você não consegue ser fiel ao seu cônjuge? Como é que você pode dizer que você é leal a Deus, se você não é leal à tua liderança? Como é que você pode dizer que você vai cumprir os desejos do Senhor e o Espírito Santo vai te usar, se você não reconhece que Deus instituiu discipulado como o planejamento dele? Não, eu vou fazer, mas sem discipulado. Ele vai dizer assim, querido, como? Sabe quem você desonra nessa hora? Quem deu a ordem. E não fui eu que dei a ordem. Foi Jesus. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. À medida que a gente deixa alguém nos corrigir, alguém nos trabalhar, alguém nos moldar, é como se alguém fosse nos lavando na lavagem de água pela palavra, e de repente a gente vai se olhando no espelho e vai dizendo assim, nossa, estou tão parecido com Jesus. Estou ficando parecido com Jesus. Você já percebeu isso? Você percebeu que quando as pessoas começam a namorar, é muito comum acontecer isso com namorados, com noivos. Eles chegam num lugar e as pessoas perguntam, vocês são irmãos? Você já percebeu isso? Eu ficava chateado quando eles assim, chegava eu e a Arlene num lugar, vocês são irmãos? Que irmão, rapaz? Tira os olhos daí. Mas é que a gente fica parecido com a pessoa que a gente ama, você já percebeu isso? Você fala como ele fala, você pensa como ele pensa, você começa a ter os mesmos jeitos das pessoas que você ama. E se você ama Jesus, você fica igual a ele. Você começa a ter o jeito de Jesus, você começa a ter o abraço de Jesus, você começa a ter o sorriso de Jesus, você começa a ter as atitudes de Jesus. Esse é um grande segredo. O que se espera é que tenhamos disposição de fazer pelo menos um discípulo igual a Jesus. Para que isso aconteça, devemos ser discípulos prontos a ser moldados à imagem de Jesus. É um desafio. Nós estamos nessa conferência buscando influenciar, buscando mudar a história. Mas só tem um jeito, amado. É você dizer, eu quero aprender. E se você chegar até Jesus assim, Senhor, eu quero aprender. Sabe o que ele vai dizer? Seja discípulo. Porque você não vai conseguir fazer um discípulo se você não for discípulo. Você não vai saber nem como começar. Eu lembro que quando a gente recebeu essa coisa, aquele sonho que eu sempre falo, né? Saindo lá de trás e eu em algum lugar voando aqui, me via caminhando no corredor da igreja e eu olhando para mim, caminhando, vinha uma palavra assim no meu coração, dizia assim, é uma nova igreja, é uma nova igreja. E eu acordei e eu pensei, nossa, vamos ter que ir para outro lugar. Mas depois o Senhor me mostrou, é uma nova igreja. Vocês vão ter que voltar à origem do discipulado. E desde que a gente começou,
esse negócio. Só comecei. Ficamos 6 meses orando. Encontrei o pastor Elvis em agosto, lá na igreja Shalom, Batista Shalom de Curitiba, e ele estava ministrando na conferência. E eu falei com ele, e nós começamos a orar. E engraçado, quando eu fui falar com ele, eu disse assim, se ele realmente é de Deus, ele não vai aceitar na hora. Ele vai dizer que ele tem que orar. E ele vai, se ele é discípulo mesmo, ele vai dizer que ele vai falar com o discipulador dele. Aí fui, falei com ele, ele disse, meu lindo. Eu disse, Jesus, cura os olhos dele. Ele disse, meu lindo. Muito gostoso ouvir isso de você, estou muito feliz de ouvir isso de você, mas nós vamos orar. E eu vou falar com o pastor Eibe, meu discipulador. Aí eu te falo. Aí quando ele terminou de dizer isso, eu tinha certeza que ele ia ser o meu discipulador. Porque eu disse, Espírito Santo, você não mente. Aí fui para o joelho, em janeiro do outro ano, indo para... Não era janeiro, já tinha passado, quando a gente foi para a imersão. Para a imersão, acho que era abril ou era maio, lá em Fortaleza. Eu disse, pastor Elvis, estou indo lá para Fortaleza, na imersão. Ele disse, eu falei com o pastor Eibe, ele tinha um discípulo top do top lá. O pastor Eibe disse, então passa esse discípulo para o pastor Gum e assume aquele pastor lá de Santa Catarina. Eu disse, glória. Aí eu me senti apto a discipular alguém. Porque eu comecei a ver como fazia. Eu pensava, eu faço muito bem, até conseguia fazer bons aconselhamentos, mas é diferente. É diferente de um aconselhamento. É algo mais profundo. É algo que acaba gerando paternidade. Você olha para o teu discipulador como se ele fosse um pai. Ele olha para você como se você fosse filho. Ele cuida de você como uma menina dos olhos de Deus. Ele se preocupa com você. Ele ora por você. É algo extraordinário. Eu queria te desafiar a experimentar isso, né? Tem aqui até o último livro que eu queria falar, está lá para trás. Prestação de contas no discipulado. Você diz assim, prestar conta. Mas não é uma prestação de contas de ter que ir lá. É de chegar lá e dizer assim, olha, a minha viagem foi assim. Aconteceu isso. Isso aqui me desagradou. E você prestar aquela conta assim, olha, no meu discipulado eu não estou conseguindo mudar o discípulo, eu não estou conseguindo transmitir para ele. Como é que faz? Aí a gente diz, vamos orar aqui. E aí começa a conversar. A Bíblia diz isso e tal. Quando você vai ver, parece que, lembra Romanos 12, 1 e 2? Não vos amoldeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. É como se você entrasse na forma de Jesus. Sai do mundo. Aliás, no mundo não existe forma, tá? Não vos amoldeis não fique deformado como o mundo. Porque no mundo não existe caráter, é tudo deformado. Mas entra na forma de Jesus. Amém? Vamos estar de pé. Vou pedir para você ficar de pé. Jô Soares vai ficar com ciúmes aqui. Tem até uma caneca. Vou tomar água nessa caneca só para... Aí, ó. Ganhei uma canequinha aqui, ó. Influência, liderança e influência. Lá no João ninguém nunca sabe o que eles põem na caneca. Aqui a gente põe água mineral mesmo, viu? E com gás. Pode ser sem gás também. Eu queria fazer um desafio para você nessa noite. Quando o Senhor Jesus veio naquela cruz, ele teve um discípulo que causou muitos problemas para ele. E sabe que eu me identifico muito com esse discípulo. Às vezes eu tenho que pedir perdão para os irmãos. Meu temperamento é esquisito.
Esse discípulo causou muitos problemas, mas um dia esse discípulo entendeu um propósito. Ele entendeu que nós fomos chamados para influenciar. Esse discípulo estava na casa de Cornélio, ele começou a falar da cruz e da obra de Jesus, e ele não precisou nem fazer esforço. Enquanto ele falava a palavra, o Espírito Santo caiu naquele lugar. Aquele homem que tinha negado Jesus 3 vezes, passava na rua e as pessoas se jogavam na sombra dele. Porque teve um momento em que ele entendeu que ele deixou o Espírito Santo se tornar guia dele. Disse: olha, tudo que você aprendeu, você não vai saber aplicar se eu não habitar dentro de você. Tenha um discipulador. É um desafio. Mas seja, é irônico o que eu vou falar. Talvez eu escandalize algum, mas seja pentecostal. Deixe acontecer um Pentecostes na sua vida. Deixe o Espírito Santo te encher. Esse Pedro escreveu e disse assim: vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes a misericórdia. Agora que você entendeu, que você foi alcançado, que o amor de Deus te transformou, deixa o Espírito Santo te guiar. Ele vai te guiar pelo discipulado. Ele vai te guiar pela palavra. Ele vai te guiar por aquilo que ensina. Ele nunca vai contrariar a Bíblia. A maior segurança que nós temos para viver uma vida digna é deixarmos o Espírito Santo nos conduzir. Ele sempre vai nos levar para o centro da vontade de Deus.